Então, dando início à nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho desse conteúdo novo que é os hidrocarbonetos. Vocês devem ter percebido na pesquisa que a gente fez aí na semana passada, que eu pedi para vocês fazerem, que tinha lá o petróleo. Dentro do petróleo vocês encontraram lá alguns hidrocarbonetos, né, eh, alguns componentes, né, que fazem parte aí da destilação fracionada, nesse caso, e a gente encontra lá os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos nada mais são do que compostos orgânicos constituídos exclusivamente por hidrogênio e carbono, né? Hidrocarbonetos. Então daqui vem o nome, que são compostos formados por hidrogênio e carbono. De acordo com algumas estruturas das cadeias, nós podemos classificar esses hidrocarbonetos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, alcadiínos, cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos e aromáticos. Dessa classificação, nós só não vamos ver inicialmente os aromáticos. Nós vamos estudar posteriormente, com mais detalhes, somente sobre os aromáticos. Mas os demais nós veremos agora, então, da classificação dos hidrocarbonetos. Além de classificar, então, os hidrocarbonetos, com essas palavrinhas aqui, nós vamos aprender também a dar nomes. Então, os hidrocarbonetos alcanos são aqueles hidrocarbonetos ou as estruturas que têm apenas ligações simples. Os alcenos possuem uma ligação dupla e os alcinos terão lá na sua estrutura uma ligação tripla. Os alcadienos, eles terão obrigatoriamente duas ligações duplas nas estruturas e os alcadiínos terão duas ligações triplas presentes na estrutura. O cicloalcano, ele é formado então por um ciclo, ou uma figura geométrica nesse caso, que tem somente ligações simples nas estruturas. Os cicloalcenos, nós teremos lá pelo menos uma ligação dupla na estrutura, e os cicloalcinos, nós teremos lá uma ligação tripla nessa estrutura. Então, assim a gente classifica então os nossos hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e alcadiínos são cadeias abertas, e os cicloalcanos, cicloalcenos e cicloalcinos são os hidrocarbonetos de cadeia fechada, ok? Então, como que a gente vai aprender a dar nomes para esses hidrocarbonetos? Nós temos uma tabelinha de nomenclatura padrão para esses hidrocarbonetos que a gente vai ver agora. Inclusive, essa tabelinha eu vou deixar disponível para vocês aqui no Classroom, né? Vocês terão acesso a essa tabelinha bem completa. Vocês poderão estar utilizando ela nesse conteúdo e também nos conteúdos posteriores até final do ano. Então será uma tabelinha bem útil se vocês puderem deixar aí baixada no celular de vocês, no computador, ou quem quiser imprimir também, fica à vontade. Então a tabelinha de nomenclatura ela é formada por três partes. Os prefixos, que são somados aos infixos, que são somados ao sufixo, certo? Então, o que são os prefixos? Os prefixos serão algumas palavrinhas que a gente vai utilizar no início do nome. Então, se a minha estrutura tiver apenas um carbono, o prefixo que eu vou utilizar para um carbono será met. O prefixo para dois carbonos, se a minha estrutura possuir apenas dois carbonos, será et. Se a minha estrutura possuir três carbonos, eu terei um prefixo prop. Se tiver 4 carbonos, o prefixo que eu vou usar será but. Se tiver 5 carbonos, então, na minha estrutura, o prefixo que eu vou utilizar será pent. Se tiver 6 carbonos, o prefixo que eu vou usar será ex. Se tiver 7 carbonos na estrutura, o prefixo que eu vou utilizar será ept. Se tiver 8, será oct. Se tiver 9 carbonos na estrutura, eu vou usar o prefixo non. E se tiver 10, eu vou usar o prefixo dec. Então, esses 10 prefixos aqui, por enquanto, a gente vai ver apenas 10 de início, serão somados, então, por isso eu tenho aqui um sinal de mais, aos infixos. Os infixos são correspondentes ao tipo de ligação presente na estrutura. Então, se tiver apenas ligações simples na minha estrutura, eu vou usar o infixo AN. Se tiver uma ligação dupla presente na estrutura, eu uso o prefixo EN. Se eu tiver uma tripla ligação na minha estrutura, eu uso o infixo IN,
acho que falei prefixo aqui, né? O infixo, então, os infixos são para simples AN, dupla EN, tripla IN. Para duas duplas ligações na estrutura, eu uso a de EN. Pessoal, desculpa a falha aqui. Aqui é de EN, tá? E aqui embaixo é de IN, certo? Então, nós vamos usar esses infixos aqui. Duas duplas de EN, duas triplas de IN, correto? E no final, nós vamos ter o sufixo, que é a terminação da minha estrutura, na terminação do nome, então, da estrutura de hidrocarboneto, todos eles vão terminar com a letra O, certo? Então, só revisando bem rapidinho, então, os prefixos met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec são correspondentes ao número de carbonos presentes na estrutura. Então, de 1 a 10 é a nossa tabelinha inicial. Os infixos são formados pelo tipo de ligação presente na estrutura, simples AN, dupla EN, tripla IN. Duas duplas de EN, duas triplas de IN, certo? Houve um pequeno erro aqui, mas desconsiderem essa parte aqui, tá? Eu já tinha colocado o verbo de ligação aqui que não vai precisar. E por fim, o sufixo aqui, então, que é a terminação de hidrocarboneto. Hidrocarboneto, todos eles têm a terminação com a letra O. Vejamos, então, no exemplo, como vai ficar, então, a classificação e a nomenclatura de um composto orgânico de hidrocarboneto.